Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médiuns, e você está no primeiro curso básico da mediunidade. Nós terminamos o primeiro módulo, Fundamentos da Mediunidade. Agora vamos iniciar o segundo módulo, que vai tratar do canal de comunicação, do fenômeno mediúnico e da comunicabilidade entre os espíritos. Vamos começar a aula 3, porque a ordenação vai de uma aula 1 e até a aula 12, com os módulos ali interferindo nos tópicos. E começamos agora o tópico 3, que vai tratar módulo 2 da aula 3 do nosso curso, que a gente vai tratar do estado mental do médium, bem como da natureza mediúnica, de onde vem e por que o médium tem as suas capacidades psíquicas abertas para o mundo espiritual. Sem mais delongas, bora para a aula 3. Cadu DC aqui na área, curso básico da mediunidade, e na aula de hoje, aula número 3, módulo número 2, a gente vai falar da natureza da mediunidade, por que o médium recebe a ferramenta da mediunidade para trabalhar aqui na vida encarnada. Então, existem dois grandes motivos. A primeira, você já pode estar observando aí, que é a mediunidade de prova, e a segunda, a mediunidade natural. Mas primeiro a gente vai falar da mediunidade natural. O que é uma mediunidade natural, Cadu? A mediunidade natural é quando o médium, ele já vem predisposto, ele escolhe a mediunidade de forma missionária, com o intuito de desenvolver os seus poderes psíquicos para ajudar grandes comunidades. Ele vem com um plano reencarnatório de amor, de caridade, de passar sua vida inteira dedicada às multidões. Muitas das vezes ele não casa, ele vive uma vida concentrada na missão, tratando de pessoas, tratando de grandes instituições, cuidando de administrações. Então, ele recebe todo um aparato espiritual para fazer com que a sua mediunidade trabalhe em favor de uma grande sociedade. Então, são chamados médiuns naturais. Mas, Cadu, tem médiuns naturais na Terra hoje? Sim, tem grandes médiuns naturais na Terra hoje. Mas a grande maioria, ela está no anonimato. Ela está trabalhando em grandes comunidades, sem assistências na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, então, nas chamadas favelas, né? Nessas comunidades de poucos recursos. Esses médiuns trabalham em ONGs, são pessoas puramente dedicadas a esse tipo de trabalho, trabalhos grandiosos, em que eles escolhem dedicar a sua vida, abnegar a sua vida a essas pessoas, né? Então, grandes exemplos de mediunidade de provas. A gente pode ter, óbvio, né? Nosso grande Chico Xavier. Hoje temos Divaldo Franco, ainda vivo. Divaldo. E no começo do século passado, nós tivemos o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra. Foram grandes espíritos que vieram com grandes missões voltados para a comunidade, utilizando a sua mediunidade propriamente dita, aquela mediunidade mais mecânica, fazendo efeitos mesmo mediúnicos em prol de toda uma população, né? Esses são chamados médiuns naturais. Agora os médiuns de prova, quem são, Cadu? Nós. Vou colocar aqui, nós. Qual é a condição dos médiuns de prova? A sua natureza. Por que você recebeu a mediunidade como eu? Primeiro, para resgates, para avanço moral. A gente recebe porque em existências anteriores, o médium, a pessoa, ela fez determinadas ações equivocadas, e para avanço no desenvolvimento da sua vida moral aqui na Terra, ela pede, ou então é sugestionada para ela pelos espíritos que organizam a vida aqui na Terra, que ela receba a mediunidade. Mas como é que eu recebo a mediunidade? Vem na caixinha? Ela vem empacotada para eu abrir e usar como se fosse uma furadeira? Não. O seu corpo, ele é trabalhar, o seu corpo é espiritual, todo mundo tem um corpo espiritual.
ele é desenvolvido para que algumas rodas energéticas sejam canais de comunicação com o mundo espiritual. Eles tratam o seguinte, ó, a sua mediunidade é de prova, você vai ser assediado, você vai ser acionado, você vai estar totalmente inconsciente, diferente do médium natural, que ele é consciente da sua mediunidade. Muitos não são no sentido do trabalho, mas durante o sono eles têm grandes vistas do trabalho dele, eles voltam ao mundo espiritual, realocam o seu trabalho, reorganizam o seu trabalho e voltam para a carne, sabendo o que tem que fazer. Nós não, nós somos totalmente inconscientes, nós viemos aqui para resgate, nós viemos aqui para, muitas vezes a gente tem mediunidade por um tempo, e essa mediunidade é usada para consertar erros anteriores, erros que estão sempre lá no passado, às vezes dentro da família, às vezes um pedaço ali da comunidade, às vezes com um grupo grande, por exemplo, numa guerra em que você participou de grandes matanças, genocídios, então tem um grupo ali que está te odiando, então você recebe a mediunidade para poder recebê-los dentro de uma organização mediúnica e conversar com eles e tratá-los. Então a sua participação no seu trabalho é um trabalho de tarefa e de provas. Então a natureza mediúnica, ela tem duas vertentes. A primeira, missionários que vêm aqui, eles não têm resgate nenhum para fazer, eles vêm com a missão de ajudar. Muitas vezes nem precisam nem reencarnar mais, assim, eles têm um grau de ascensionamento em que eles podem ficar séculos e séculos até sair do planeta, mas eles voltam com missões, que eles amam muito a gente, deixou muita gente aqui, e eles voltam com essas missões para nos ajudar. Agora, de prova não, nós mesmos, a gente está aqui, faz uma psicografiazinha ali, a gente incorpora o espírito ali, a gente ouve um espírito aqui, não entende nada e tenta usar aquilo para alguma tarefa, ajudando alguém primeiro nos ajudar, né, ao resgate e depois ajudar o próximo. Então, a natureza mediúnica se resume a natural e provas. Terminando aqui, agora a gente vai falar do estado mental do médium, Cadu. O que é o estado mental do médium? Vamos para a aula, eu vou apagar aqui no passe de mágica e a gente volta com o estado mental do médium. Quanto ao estado mental do médium, tá na frente aqui para ninguém ver, existem 3 possibilidades dentro de um processo mediúnico da capacidade de consciência do médium na comunicabilidade da mensagem dentro do influxo mediúnico em relação com os espíritos, que são essas 3. Consciente, semiconsciente e inconsciente. Eu vou conceituar cada uma, depois eu vou trazer nuances, né, exemplos de cada uma, como ela acontece. Já vou lá alertando que o médium ele pode passar por esses 3 estágios, sendo que o último estágio inconsciente é um estágio mais profundo, sendo que não requer assim etapas, você não precisa primeiro estar aqui, estar aqui, estar aqui. Tem médiuns que já têm a inconsciência, mas pela palavra eles já são tão inconscientes que eles nem percebem que têm a mediunidade, porque ela está descontrolada, ela está não educada. Então, vamos lá. Consciente é um médium que ele, durante o processo do fenômeno mediúnico, ele está acordado, ele percebe a participação do espírito ali no processo da mediunidade. O semiconsciente, ele fica entre nuvens, ele tem muito processo anímico aqui no semiconsciente, porque ele não sabe se o fenômeno é dele ou do espírito, ele sente uma coisinha no braço, ele sente uma coisinha no outro, ele ouve uma coisa, vê um pensamento, aí mistura com os pensamentos dele. É um médium semiconsciente. O médium inconsciente, esse aqui, é o médium, digamos que é o médium dos mais perigosos, porque aqui pode ter casos de possessão. O médium ele é totalmente magnetizado pelo espírito e ele fica dominado pela entidade para fazer o que ela quer. Então, esses são os 3 conceitos. O consciente, ele recebe o influxo espiritual,
a participação no corpo espiritual dele é bem pequena. Do semiconsciente, ele recebe o influxo do mundo espiritual, mas ele se confunde se é dele ou se não é dele. E o inconsciente, ele não percebe nada, ele não tem domínio de nada, ele está totalmente inconsciente do fenômeno. Isso em termos de educação da mediunidade, porque há muitos médiuns que estão bem educados, estão bem desenvolvidos, mas que são inconscientes, porque se deixam ficar inconscientes. Então, eu vou elencar aqui alguns exemplos de médiuns de estados mentais conscientes, semiconscientes e inconscientes. Vamos elencar aqui algumas características de uma mediunidade consciente. Observe se você tem alguma dessas que eu vou citar. Vamos lá. O médium consciente, ele não pode confundir com a sua intuição, as imagens mentais que ele cria para determinado objeto. O médium, a passagem de um espírito, ele joga um influxo mental e o médium capta, mas não é intuição, aquela própria medida em que a pessoa, ela que gera a imagem, quem gera a imagem é o espírito, que mistura um pouco com a sua própria intuição. Digamos que ele pensa num bolo de laranja, aí o espírito vem dar uma confeitada nesse bolo de laranja, né? Primeiro ele começou com a intuição e o espírito utilizou a sua capacidade de plasmar as coisas para que o médium capta. Então, o médium consciente não pode confundir com intuição. Ela pode se confundir muito com mistificação. O que é mistificação? É um estado de dominação anímica do médium, que ele fica totalmente fascinado por elementos espirituais no qual ele está criando. Então, ele está consciente, então ele mistura coisas da sua cabeça com elementos imaginários, né? Eu vou dizer assim. E influência da cultura, por exemplo, eles chamam um médium lá do Nordeste com um sotaque nordestino, um médium sulista que tem um sotaque voltado lá para aquela região. Então, o espírito, às vezes, é de uma região e ele está muito ainda forte com aquela forma de se expressar, e o médium não consegue se expressar com a cultura do espírito. Ele usa a sua própria cultura, o seu próprio modo de falar, as suas próprias palavras, o seu próprio vocabulário para expressar a comunicabilidade do espírito, que é bem sutil, não há uma tomada energética nem semi e nem totalmente inconsciente. Então, há uma grande influência da cultura do médium, né? Baixa influência espiritual. A aproximação do espírito, ela é muito sutil e ela não é aquela forma agressiva. O médium sente pouco aquela influência, ele está totalmente consciente, ele sabe que tem ali um espírito ali, mas não tomou o corpo espiritual dele, nem semi e nem inconsciente. Ele está totalmente das suas próprias ações e pensamentos. Isso é a baixa influência espiritual. Autoanimismo, para quem assistiu a primeira aula lá da aula 2 sobre animismo, vai entender. Volta lá e aprende que é animismo, que eu não vou explicar aqui agora não. O médium, ele tem esse processo, esse fenômeno anímico muito forte. Ele usa muito as suas possibilidades do seu modo de pensar, do seu personalismo. Então, na natureza consciente tem muito animismo, autoanimismo. Sem equalização energética, ou seja, isso acontece muito na Umbanda. Na Umbanda, o médium ele precisa, porque a mediunidade ela é mais de movimento do corpo, e o espírito às vezes ele tem que vir baixando a sua vibração, porque espíritos da natureza, espíritos com uma forte carga energética, eles têm que equalizar aquela energia para se adensar a energia do médium. Então, na consciente não precisa. É um processo mais mental, um processo mais de captação de ideias. Então, não tem equalização energética. E é o mais comum. É o mais comum. Quando você vê pessoas dando opiniões, quando você vê pessoas escrevendo livros, escrevendo matérias de jornais, pessoas influenciando através da comunicação mais comum,
né, entre pessoas. Pode haver ali sim uma mediunidade consciente, no qual o espírito está imputando uma ideia, só que o médium, ele está inconsciente no sentido de abstrair aquelas ideias, mas não há uma tomada do corpo dele, né? O corpo dele está totalmente no seu livre-arbítrio sendo ali respeitado. Então, conscientemente, ele está dono de si. Então, médium consciente, ele sabe o que está fazendo. Muitas das vezes ele cai numa teia, porque a aproximação ela é bem sutil. Então, estamos aqui elencados com a mediunidade consciente, natureza consciente. Agora vamos lá, citar a estabilidade semiconsciente mental do médium. A gente vê que o espírito, ele foca numa parte, propriamente dita, interessada no corpo do médium. Por exemplo, um médium psicográfico, a gente vai entrar lá nos modelos de mediunidade, mecanismo da mediunidade, ele foca em determinada parte, às vezes num ombro, numa parte, ele magnetiza aquela parte ali, juntamente com o influxo mental. Então ele tem interesse mais numa parte do corpo do médium, e tem uma certa aproximação. As energias, elas são bem próximas, mas não no estado total das energias que circulam pelo corpo do médium. Aqui é tudo muito meio. O semiconsciente é meio, tá? Não é semi, não tá nem para lá nem para cá, tá no meio. Há uma interferência bem mediana no processo mediúnico. Baixa mitificação, quer dizer, o médium, ele não vai ser intuído de forma muito direta e nem pouco intuído. O objetivo do espírito é mais localizado em uma parte do corpo dele. Então, muitas das vezes o médium, quando espíritos assediadores, eles provocam dores localizadas, vontades estranhas, né, no corpo do médium, em determinado órgão, em determinada parte. Vamos lá, influência já foi, baixa mistificação já foi, observado em estados emocionais, que isso, por se tratar de ataque direto, né, quando há assédios espirituais, muitas das vezes esse ataque pode ser mental, psicológico, emocional. As dores, elas vão repercutir em algum órgão. Então, esse estado mental do médium, essa possibilidade, vai se localizar numa dor de barriga, numa dor no coração. Eu tive isso, eu contei até na última aula um relato sobre uma forte dor no coração, né, porque o influxo energético, né, o mecanismo ali de troca de energias entre perispírito, corpo astral do médium com o espírito, foi direcionado àquela região do corpo. Então, observado em estados emocionais, porque o médium, ele não sabe que está, muitas das vezes, quando é um médium não desenvolvido e não educado, ele não sabe se é dele ou se é fora. Ele acha que está acontecendo no corpo físico dele, né? Então, isso explode em estados emocionais. Muitos médiums são considerados, né, malucos, loucos, porque as reações são as mais diversas. Ele fica coçando uma parte, às vezes ele faz movimentos estranhos, arrotando, porque o influxo está acontecendo ali naquela determinada região do corpo. Então vamos lá. Cultura variante. No processo organizado, em que ele está numa mesa mediúnica, por exemplo, ele varia na forma de falar, de se expressar, ele mistura a sua personalidade, mistura a sua cultura própria com a cultura e a capacidade, né, cultural e mental do espírito, né, aquela reminiscência que o espírito tem ainda, por exemplo, de falar com um sotaque muito forte, de falar com gíria, com palavrões, né? Então, o médium, ele fica oscilando entre falar, seu jeito de falar com o jeito de falar do espírito, até mesmo na escrita, no vocabulário, se for um médium psicográfico, ele vai usar palavras que ele conhece com palavras que ele já ouviu falar, mas ele não tem assim dentro do seu vocabulário cotidiano. Então, a cultura, ela é bem variante. Interferência
no órgão com objetivo. Então, é mais ou menos parecido com o primeiro. O espírito, quando ele quer assediar alguém, quando ele quer alguma coisa do médium, ele vai direcionar para aquele órgão, então ele tem um objetivo. Isso quando eu falo de espíritos assediadores. Agora, quando são espíritos trabalhadores, que são cooperadores do médium, também vão ajudar o médium naquela faixa do corpo do médium. Por exemplo, nesse momento, tem espíritos aqui atuando no meu influxo umeral atrás, voltando para a minha parte intelectual, para que eu fale de forma pausada, para que eu fale de forma inteligível, para que o influxo mental das palavras, do vocabulário deles, misture com o meu vocabulário e eu passe uma aula para vocês, uma aula assim, bastante fácil de entender, uma aula que vocês aprendam aqui no nosso curso básico da mediunidade. Vamos lá. Animismo oscilante. Animismo também é uma forma do médium trabalhar suas energias, ele pode misturar suas energias. Se for um médium mais educado, ele pode dominar o espírito quando está muito violento, assim, numa mesa mediúnica, numa gira que ele quer correr para lá e para cá. Opa! A sua energia tá de um jeito, mas eu domino a sua energia e vou equalizar com a minha. Eu não vou deixar que você faça isso, mas eu vou fazer só para manifestar a sua vontade, o que você deseja. Isso é uma mediunidade educada. Então, nesse estágio a gente tem um animismo oscilante. No caso, o médium um pouco mais consciente, educado, controlando o fenômeno mediúnico. Vamos lá. Pouca necessidade de equalizar. Por quê? A baixa energética num espírito semiconsciente, ele não precisa ter essa preocupação toda, porque a carga vai ser direcionada para aquele órgão, vai ser direcionada para aquele objetivo. Então, ele pode confiar, se for uma reunião séria, organizada, ele pode confiar lá na equipe de trabalho que está organizando ali todo o fenômeno, que o negócio vai ser feito, né, com proteção. A equalização é feita lá no mundo espiritual, na outra dimensão, e as energias vão se misturar de forma dentro do objetivo daquela reunião na parte do corpo do médium. Agora, se acontecer na rua, aí é um problema. Aí nós temos um problema, porque aí você vai ter que equalizar no modo de você controlar aquele influxo mental, ou então aquele fluxo direcional, aquela vontade que você vê, por exemplo, aquela vontade que você tem de dar um soco em alguém, aquela vontade que você tem de responder de forma agressiva, né? Aquilo é um fluxo mental muito forte dentro da sua cabeça, até mesmo impulsionando a sua vontade nos músculos para que você haja de acordo com a vontade do espírito. Ele quer mesmo que o circo pegue fogo, que o parquinho seja destruído. Fogo no parquinho. O médium educado tem que perceber quando a conversa está indo para um caminho, um viés de destruição, né? Acabou a conversa, começou a adjetivação, você isso, você aquilo. Muito provável que já tem um grupo de espíritos ali participando daquela potencialidade ali de trocas de palavras. É uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível. Vamos lá, a última. O médium é mais encontrado em centros espíritas e em centros de umbanda. São médiuns mais fáceis de lidar, que são médiuns que você encontra com os dois viés. São médiuns educando, são médiuns que estão desenvolvendo a mediunidade. Você encontra aos milhares por aqui, e por aí é onde você reside. Então, é uma mediunidade mais fácil de se encontrar, a mediunidade semi-consciente. Então, você pode pensar assim, eu sou um médium semi-consciente, porque eu sinto uma coisinha aqui, sinto uma coisinha ali, tem um fenômeno aqui. A grande maioria está buscando, está encontrando as suas respostas dentro dessas instituições, né? Centro Espírita e Centro da nossa Sagrada Umbanda. Terminamos aqui o consciente, o semiconsciente. Agora vamos partir para finalizar aqui a nossa aula para o médium. Médios inconscientes. Estado mental. O que são médios inconscientes? Estado mental do médium, dentro do processo mediúnico, nós temos as seguintes características. Tomada magnética.
A influenciação do espírito é total. Eu vou logo dizendo. O corpo espiritual do médium, caneta vermelha, e o corpo espiritual do espírito, caneta azul, a conexão ela é totalmente misturada. É como se você pegasse aqueles pozinhos de suco, tangue, frisco, misturasse na água, mexesse a água e você não sabe o que já é mais água e o que é o suco. O gosto vai ser do suco, né? Vai ser do espírito. Mas você não sabe onde é que está mais um médium ali naquele processo. A água praticamente desapareceu, mas ela está ali. Então, há uma tomada total magnética do espírito em relação ao médium. Sem mistificação, não há possibilidade de o médium estar encenando, de o médium estar dominado. A capacidade de observar o médium nesse sentido é muito fácil, porque a gente vai chegar num ponto que está aqui nessa listagem, e a gente observa que ali há uma verdadeira possessão. Isso eu estou dizendo, gente, é para médiuns não educados, para médiuns que desenvolvem sua mediunidade, uma mediunidade muito aflorada, que ela está sendo desenvolvida, mas ela não está sendo educada, há uma diferença. Ela acontece de forma totalmente desregrada, desordenada, em qualquer lugar, em qualquer hora. Esses exemplos, tá? Então vamos lá. Então, aqui, você encontra médiuns em sanatórios, chamados hospícios. Nos hospícios, você vê a dominação total, possessiva de um espírito, aqueles espíritos que ficam ali brincando com o médium, colocando imagens. Na verdade, são os espíritos algozes que captaram, localizaram o médium para fazer a sua vingancinha, para fazer ali o trabalho de destruição da capacidade mental do médium. E ele chegou num estágio de loucura e são internados nesses lugares, né? Muitos vão para lá, eu não posso afirmar, mas havia uma grande possibilidade de eu parar num lugar desse no meu afloramento, porque eu era considerado praticamente um louco, graças à minha capacidade de discernimento intelectual, de entender o que está acontecendo, pedir ajuda, que é importante. Hoje eu estou aqui falando da mediunidade, ao invés de exercê-la de uma forma totalmente louca, né? Hoje eu estou ajudando pessoas com o que passou comigo, ao invés de estar exercendo a mediunidade de forma, né, dentro de um hospício. Vamos lá. Fala línguas, médiuns, eles são... a gente vai chegar lá nesse tipo de comunicação, chamado de xenoglossia. São médiuns que falam línguas que eles lembram de determinadas existências. Por exemplo, ele só vai falar uma língua no qual o seu corpo espiritual tem memória. Por exemplo, eu tenho memória da Europa e alguns países de lá. Então, se eu tiver um processo de possessão, o espírito tomar o meu campo magnético e mental, e eu me afastar um pouco, e ele usar essas memórias, a minha capacidade de vocabulário vai utilizar essas línguas no momento do fenômeno mediúnico. Então, quando você observar alguém falando em línguas, vamos dizer assim, ele fala em línguas, na verdade, são memórias de outras existências que o espírito está acessando e está impulsionando no médium para que ele fale com aquele vocabulário, com aquela língua de determinado país. Alta influência espiritual, né? Porque o espírito, ele tá com o corpo todo da pontinha do dedo até o fio de cabelo magnetizado pela entidade. Então, quando às vezes o médium retorna do seu trabalho mediúnico, ele não se lembra de nada, porque a tomada foi total. Mas isso num trabalho organizado, um trabalho que o médium ele está educado, então o espírito faz um trabalho com ele. Chico Xavier era assim. Chico Xavier tinha uma mediunidade no qual ele escrevia com uma mão, escrevia com uma outra mão, psicografava, ele saía do corpo, ajudava a equipe que estava ali em torno dele, voltava, né? E lembrava de todo o fenômeno. Às vezes ele escrevia com uma mão, com uma língua de um país, outra língua de outro país. Às vezes escrevia ao contrário, você só conseguia enxergar se você colocasse de frente ao espelho a mensagem.
e ainda saía, baixava a cabeça, os espíritos tomando conta do corpo físico dele, e ele ia fazer o trabalho no mundo espiritual. Uma mediunidade fantástica, mas educada, uma mediunidade totalmente... eu não digo nem inconsciente, eu digo que o Chico Xavier, como missionário, né, ele tinha os 3 estados mentais e ele podia ficar variando. Quando ele estava no estado lúcido, né, fazendo seus trabalhos cotidianos, ele podia estar consciente, mas educando a sua mediunidade, semiconsciente, quando ele poderia estar escrevendo e observando a reunião. Então, o braço dele totalmente mecanizado, totalmente influenciado pelo espírito, tomou o braço dele, ele escrevendo, né, ali escrevendo, mas consciente, outra parte do corpo dele consciente, então semi-consciente, ou inconsciente nesse estado de saída do corpo, né? O exemplo mais clássico é o nosso grande médium lá de Minas, é o homem amor, Chico Xavier. Sem animismo, não temos animismo, não temos... Quando você médium está totalmente inconsciente, o corpo tomado, ele não tem menor influência, ele não tem ânimo para dominar o espírito, está totalmente dominado. Mas quando isso acontece, por exemplo, num lugar, na rua, em que há uma possessão, um médium deixou. Aí a influência do livre-arbítrio, ele se deixou levar porque ele gosta daquele fenômeno. Então, desculpa, ele não pode ser considerado tão inconsciente assim, porque teve uma vontade dele ali participando. Isso é muito usado em tribunais quando uma pessoa fala: eu estava fora de mim. Na verdade, estava fora de si, mas você que é dono de si, então você poderia cessar aquela influência. Muitas vezes não consegue, mas por falta de desenvolvimento e educação da mediunidade, que são assuntos mais à frente. E são raríssimos, né? São raros os educados. Os médiuns que estudam a mediunidade, que desenvolvem de forma criteriosa, desenvolvem de forma com amor, que buscam se desenvolver evangelicamente, buscando leituras de textos produtivos, textos que voltam para a caridade, para o amor. Aí médiuns assim são mais difíceis de encontrar, né? Porque a maioria sempre cai uma outra cilada aí do destino, mas médios como Chico Xavier são raríssimos, Divaldo Franco são raríssimos, e porque são missionários, né? Então médium que entra nesse estado inconsciente, mais educado, porque tem um inconsciente que não está educado, gente. Eu estou falando aqui, até aqui, assim, esse ponto aqui, a maioria não está educada. Os raros são os educados, que a gente não encontra por aí. Então, finalizando aqui os 3 estágios mentais do médium, mais a sua natureza no começo da aula, a gente finaliza aqui a aula 2, né? A aula 3 do módulo 2. Até a próxima aula, aula 4 do módulo 2. Muito obrigado por quem ficou até aqui. E esse conteúdo, ele também tem matéria ilustrativa que eu vou deixar lá no grupo do Telegram para vocês estudarem. Porque eu estou sempre fazendo assim, no final de cada módulo, colocando um exercíciozinho das aulas para vocês conciliarem aqui os vídeos com o material ilustrativo que a gente deixa lá. Então, novamente, muito obrigado por quem ficou até o final. Muita paz e luz e até a próxima aula.